E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e hoje é dia de falar das piores leituras do ano. Haja coragem pra fazer esse vídeo. Nunca fiz um desse, vai ser o primeiro aqui no canal. Vamos ver como é que vai ser a recepção, vamos ver como é que vocês vão reagir a esse vídeo, se vão gostar, se não vão. Já vou avisar desde agora, gente, que essa é apenas a minha experiência com as obras, tanto que várias dessas obras aqui são muito queridas por várias pessoas, muito aclamadas, inclusive, então isso prova que a minha experiência foi uma experiência bastante diferente e por questões muito pessoais, realmente, eu acabei não me conectando tanto com as histórias, tá? Só pra lembrar pra vocês que esse vídeo aqui não quero desencorajar ninguém a ler, só tô trazendo as minhas experiências aqui, embora eu tenha comentado sobre esses livros aqui no canal já, tá? É sempre importante falar, gente, então assim, vamos discutir de forma saudável, vamos conversar. Não é o meu intuito desmerecer o trabalho de ninguém, eu só quero comentar aqui realmente as minhas experiências com essas obras que foram bastante específicas aí, pensando no total, né, no geral, que várias pessoas gostam tanto e aclamam essas histórias, tá? Antes de a gente começar, se inscrevam no canal, pessoal, ativem o sininho, curtam, comentem bastante, compartilhem, me ajudem aqui no engajamento do canal e acompanhem também o CriaLT nas outras redes sociais, que é o Insta, TikTok, Twitter, todos os links vão estar na descrição do vídeo. E já vamos começar, porque eu tive muita dificuldade de fazer essa lista e eu quero muito falar sobre essas histórias um pouquinho aqui com vocês. Vamos lá? Assim, gente, como eu não tive uma quantidade tão expressiva de histórias que me desagradaram por completo ou que não me contentaram da forma que eu gostaria, eu decidi falar sobre as decepções também que eu tive esse ano. Eu parei agora pra dar uma olhada, né, no que foi o ano de 2021 e vi várias coisas que eu fugi bastante da minha zona de conforto e me agradou de certa forma porque eu voltei a ler outros livros como thrillers, enfim. Eu vou começar aqui falando então de 3 histórias diferentes que foram as histórias assim que mais me marcaram, assim, eu esperava uma coisa delas e foi uma coisa completamente diferente e eu acabei não tendo uma experiência tão legal com essas 3 histórias. Já falei sobre elas aqui, então eu vou citar só brevemente a minha experiência, contar como é que estava a minha expectativa e o motivo aí de ela não ter me agradado tanto. Vamos começar então. Eu vou começar falando aqui sobre A Trança. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tive uma experiência bastante complexa com a história. Nem eu mesma eu consegui explicar muito bem o que aconteceu aqui. Esse livro, pra mim, ele foi, assim, me sugando de uma forma muito intensa e aqui conta a história de 3 mulheres diferentes em lugares, em continentes diferentes, com histórias extremamente trágicas, com doenças e muitas coisas pesadas, realmente, muita tristeza aqui. E eu não conseguia ver aonde que isso ia chegar, sabe? Parecia tudo muito teatral, parecia tudo muito jogado ali, simplesmente pra deixar a gente triste. Essa é a sensação que eu tive. Eu li muitos livros pesados também, com muitas situações pesadas que não me deram essa sensação. Mas, infelizmente, aqui nesse livro eu tive essa sensação de que tava ali só pra me deixar mal, e realmente conseguiu, se era isso que a autora queria, ela conseguiu me deixar muito mal. Eu tinha pena das personagens, eu só queria que elas tivessem paz, que elas tivessem um pouco de calma na vida delas e que tudo melhorasse, porque as perspectivas delas eram péssimas, terríveis. E eu me apeguei a essas personagens aqui, essas 3 personagens, por conta dessa tristeza mesmo, porque eu queria que elas ficassem bem logo, e era isso que me fez continuar lendo esse livro. Eu fiquei com muita angústia de uma forma que não foi legal, que não foi tão positiva assim. Acho que até mesmo a escrita da autora não combinou tanto pra mim, não sei dizer o que aconteceu aqui nesse livro muito bem. Mas é isso, gente. Foi uma das leituras que eu não gostei tanto esse ano, me deixou mal realmente, e eu não conseguia ver uma saída daquilo ali. E essa história que era super curtinha se tornou gigante pra mim e foi me consumindo de uma forma que não foi tão boa assim, então infelizmente tá aqui nesse vídeo hoje. Próximo dos 3 livros que eu queria falar, vocês já sabem, né? É Os Dois Morrem no Final. Já quero adiantar que falei muito sobre esse livro aqui no canal, me justifiquei, me expliquei pra vocês o que aconteceu, porque esse aqui é um livro que é super aclamado, dificilmente a gente vê pessoas não gostando tanto. Já vi algumas pessoas abandonando esse livro também, mas na minha situação eu terminei de ler o livro por conta da parceria, só que infelizmente não me cativou tanto a história assim. Eu fiquei presa demais à premissa e me angustiou também dessa forma, não trouxe uma sensação assim de imediatismo pra mim. Eu não tava com tanta vontade de fazer essa leitura por conta daquela premissa que me deixou muito mal. E eu trouxe muito ela pra minha vida, pro meu pessoal, realmente. Isso não foi tão positivo assim, geralmente é, mas dessa vez não foi. Aqui a gente vai acompanhar a história de 2 personagens que eles recebem a ligação da Central da Morte dizendo que eles vão morrer em 24 horas.
A gente vai acompanhar eles se conhecendo e vivendo aqueles últimos dias, né, aquelas últimas horas deles juntos. Eu gostei muito da parte que eles estavam juntos, mas algumas coisas não me interessaram tanto a narrativa. Eu me senti distante algumas vezes da história. Acho que é por conta disso que esse livro tá nesse vídeo. Eu esperei mais da história, com certeza. Eu, na verdade, nem pensei muito bem o que a história poderia me entregar, mas eu esperei algo diferente. E, enfim, eu só queria ver o final e entender como é que ia ser. E aí, no fim das contas, eu acabei não gostando tanto dessa história aqui. Já falei bastante sobre ela aqui no canal também. E é isso, gente. Infelizmente, não foi uma experiência tão bacana pra mim, mas assim, isso não prova nada pra ninguém, porque esse livro aqui é aclamado demais por várias pessoas, sério. Todo mundo fala bem desse livro. E isso foi um dos motivos que eu também achei que eu ia amar demais essa história. Eu vou ser muito massacrada nesse vídeo, gente, sério, meu Deus. Olha só o próximo livro. É uma coisa absolutamente fantástica. Li todo o livro, tá? Essas 3 histórias eu li do início ao fim. E aqui no início eu tava até gostando, apesar de estar ok. Como eu já comentei em outro vídeo pra vocês também, eu entendo muito as críticas sociais, a relevância das críticas que o autor traz aqui na narrativa, mas eu não me conectei com a história. Eu acho que aqui o autor traz muitas críticas bacanas que eu consegui perceber na história, consegui trazer pra minha vida e refletir, porque ele fala muito sobre o que a gente consome, quem que a gente bota em evidência, e a gente vai atrás dessas pessoas querendo mais sempre, que é o que acontece aqui. Uma menina aleatória, ela acaba descobrindo uma estátua ali do Carls, o nome da estátua, e aí ela viraliza um vídeo com aquela estátua, e aí sai toda uma história atrás dessa estátua, e ela vira o centro das atenções daquilo dali. Ela vai dar entrevistas, enfim, a mídia vai sugando muito ela, e ela vai tomando algumas decisões também, e isso se torna uma bola de neve. Acho interessante a premissa, gostei muito da premissa, assim como em Os Dois Morrem no Final, mas eu acho que o desenvolvimento da narrativa não me agradou tanto, e eu terminei de ler realmente assim porque eu tava ali naquele momento de ler a história e terminei, senão eu acho que eu teria até abandonado esse livro aqui em outro momento. Nem sei dizer, na verdade, por que eu não abandonei. Mas eu tava muito empolgada realmente pra ler essa história e, né, deu no que deu. Mas tudo bem, gente, eu vou querer dar outra chance pra livros do autor, assim como vou dar chance pra outros livros do Adam Silveira. Eu quero ver como é que vai ser pra ano que vem, porque eu quero ler outros trabalhos do autor que estão vindo pro Brasil. E acho, assim, que são essas 3 leituras que eu queria evidenciar aqui pra vocês, as minhas experiências. Vou falar aqui um pouquinho agora de algumas coisas que me decepcionaram ao longo do ano. Além dessas aqui, foram decepções realmente que eu tive, assim, com a experiência, sabe? Eu imaginava que a minha experiência não fosse ser aquilo dali que aconteceu. Eu tive tanta dificuldade de separar essas histórias e, por um lado, isso é muito bom, né? Porque significa que eu tive ótimas leituras no ano, tava refletindo sobre isso. As leituras do ano, as melhores, assim, eu nem sei o que eu vou colocar, porque teve muita coisa boa esse ano, muita coisa mesmo, e tem algumas coisas que foram boas que eu sinto que eu não evidenciei da forma que eu queria. Então vou ter que melhorar isso aí. Mas eu queria começar aqui falando que são 3 livros que eu separei também, só que um deles são juntos, eu vou falar sobre eles juntos. Aqui, muito triste, eu quero falar sobre Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Só Deus sabe a expectativa que eu botei em cima desse livro aqui. E quando eu comecei a ler, eu adorei ali as 250 primeiras páginas, por aí, 300, e depois disso desandou. Eu não conseguia dar continuidade a essa história aqui, não conseguia ler mais nada, entrei em ressaca por causa dessa história aqui, e eu fui me decepcionando demais porque eu criei tanta expectativa. Eu acho que foi uma das leituras que mais me decepcionou esse ano, por conta de tudo que aconteceu para eu conseguir finalizar ela. Eu finalizei essa história aqui a pau e corda, de verdade. Foi difícil, foi cansativa a leitura. Mas é uma história grandiosa, eu entendo isso. Mas o que me deixou realmente triste com a história foi essa situação toda que ela me trouxe. Falta de vontade de ler, a ressaca, a falta de vontade de continuar a própria história, porque no início estava indo super bem. Eu tava até achando estranho, porque várias pessoas que falam sobre livros na internet que eu acompanho, não gostavam tanto do início, mas gostavam do finalzinho ali, do meio pra adiante, e comigo foi ao contrário. Eu acabei super me perdendo na narrativa, nos personagens, na construção dos diálogos e nas histórias, cenários, e é muito confuso, é um livro muito confuso, isso é unanimidade, assim, as pessoas acham isso, mas infelizmente eu acho que não funcionou tanto pra mim por conta disso. Eu acabei ficando muito presa nessa história demais, eu era pra ter me livrado dela, assim, queria ler. Eu acho que eu levei em torno de uns 5, 6 meses pra conseguir concluir a história nesse tempo todo, e foi uma leitura que me sugou. Eu sabia que eu tinha que terminar ela, mas eu não conseguia dar continuidade, então foi bem difícil, infelizmente. Não sei se eu vou continuar a trilogia, mas vamos ver, quando ver eu mudo de ideia no segundo livro que vem aí.
Agora, pra encerrar esse vídeo, gente, eu queria falar de uma autora que muito me decepcionou esse ano, muito mesmo. Nossa, muito triste falar sobre isso aqui. Os 2 livros que eu li da Vi Schwab não deram certo pra mim, realmente não deram certo pra mim. Na verdade, da Victoria Schwab, que é como ela assina esses 2 livros aqui. A Cidade dos Fantasmas e A Melodia Feroz. A Melodia Feroz eu li por recomendação esse ano e eu acabei nem dando tanta ênfase, tanta atenção pra ele, porque eu não curti. Realmente não fui curtindo muito a experiência, tava achando bem ok, bem ok, bem ok. Eu falei, quer saber? Deu. Tá até marcadinho aqui, eu parei na página 132 e falei, é isso mesmo. Aí eu peguei pra dar outra oportunidade, não sei qual que eu li primeiro, agora eu não me lembro, mas foi um pertinho do outro. E aí eu fui ler A Cidade dos Fantasmas também, que é super curtinho. Achei bem sessão da tarde, assim, não que isso seja uma coisa ruim, mas é que eu esperava outra coisa desse livro aqui, eu achei que ele fosse ser um pouquinho mais maduro, talvez. E foi uma outra decepção que eu tive com o livro da autora. Então, por causa disso, eu fiquei com muito medo de pegar Ed La Rue pra ler. Mas aí é Vi Schwab que ela assina, então de repente pode ser diferente. Eu me decepcionei muito com essas 2 histórias aqui, muito mesmo, porque eu adoro o vilão da autora, eu amo. Nesse livro aqui, até algumas coisas que a autora descreve e escreve aqui, achei muito exageradas. Aqui eu não tenho tanta perspectiva por causa que eu não li todo o livro, mas aqui, infelizmente, não funcionou tanto pra mim de verdade. Acho que não sou o público-alvo também desse livro, então por isso que não funcionou tanto pra mim. Mas eu quero dar outra chance pra autora, eu vou ler Ed La Rue, só que infelizmente esses 2 livros aqui eu percebi que não foram muito pra mim. Esse aqui, ainda assim, eu tenho uma certa ressalva, porque eu acho que eu abandonei ele cedo demais, sabe? Eu acho que se eu pudesse dar uma pensada mais nele, olhar com mais carinho pra ele, eu leria ele, terminaria a história, mas A Cidade dos Fantasmas que eu terminei de ler, eu acho que eu não vou dar continuidade, não. E aí, com essas 2 histórias aqui, não funcionaram tanto pra mim, da Victoria Schwab, mas eu vou dar, sim, outras chances pra outros livros, porque eu gosto muito da escrita dela. Esse aí foi o nosso vídeo de hoje, então, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários quais as opiniões de vocês sobre essas obras, o que vocês leram esse ano que não combinou tanto com vocês, que vocês não gostaram. Conversem comigo, vamos dialogar de forma saudável, tá? Se vocês gostaram de algum desses livros que eu não gostei, por favor, não me critiquem, não me matem, vamos conversar de forma saudável, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo no vídeo, pessoal. Muito obrigada mesmo pela atenção. E a gente se vê, então, no próximo vídeo do Crialité, que provavelmente são os melhores do ano, tá? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo do canal.